Oi, hoje você estava esperando bastante, não é? Que você quer entender de carreira, teve gente pedindo desconto aí da Lura, quando que sai, entender melhor como que a gente fecha. Essa é a primeira imersão que a gente percebeu que é importante mostrar para você quais são os passos, quais são as carreiras que usam o Python, que usam planilha, Excel, que usam o tal do Power BI que não apareceu aqui, mas que aparecem no dia a dia de empresas que usam muitos dados. Então, a gente vai conversar com os profissionais para entender o que faz cada um. Tem um monte de cargo, não é? Tem um monte de cargo. Então, hoje você vai entender o que esses cargos fazem, que aí pode te ajudar a te direcionar melhor os seus estudos. Lembre-se, você precisa de tempo de estudo e estudar o que é certo para você, né? Para sua carreira, né? Não tem certo no geral, mas para o que você quer, você precisa pensar melhor. Qual é o seu próximo passo de estudo? E aí a gente também vai linkar, não é? A partir de segunda-feira, a gente também traz um desconto para você que falou: não, eu realmente quero aprender mais de tecnologia, tô pronto, tô pronta para o próximo passo na minha carreira. Entendi sim, Paulo, a proposta do Marcel, da Stephanie, do Fabrício, faz sentido para mim, seja no que eu já faço hoje, ou seja para eu aprimorar e ir para outro patamar. Então, é um momento muito importante para você. Traga também sua dúvida. A gente pode te responder na live, no Discord, porque isso é interessante, a gente gerar essa percepção de que esse mercado existe, cresce e tem como você já usar essas tecnologias hoje. Você vai ver que esse monte de nome de cargo são variações, cada uma puxando mais para um lado. Então aproveite, eu estou muito contente de você ter chegado até aqui e eu espero ver você aqui na Lura. Olá, queria lhe dar boas-vindas à nossa última aula da imersão de dados com IA. Até aqui você já passou por várias coisas. Você aprendeu a mexer ali na ChatGPT como uma aliada ao Google Sheets. Você conheceu várias ferramentas no qual você consegue integrar o Google Sheets para tornar suas análises ainda mais poderosas. Você aprendeu a mexer no Python, a importar bibliotecas como Pandas e algumas outras e plotar gráficos ali no Python. E agora chegou a hora da gente falar sobre carreiras. Quais são as carreiras na área de dados? Quais são as possibilidades? Aonde você pode chegar? Quais são os caminhos que você pode percorrer? Mas antes de a gente entrar na parte de carreiras, eu quero dizer que a gente tem uma surpresa para você na segunda-feira. Então, se você está pensando em comprar um curso da Alura, espera até segunda-feira. Tem uma surpresa que você vai poder aproveitar muito. Inclusive, você vai ter a oportunidade de ir para o lado um pouco mais técnico ou também para um lado, junto com o lado de negócios. Porque não adianta nada você só saber o técnico, não saber o negócio. A gente falou um pouquinho disso nessa imersão. Então, segura um pouquinho que segunda-feira você vai ver uma surpresa incrível para você poder aproveitar, tá bom? Então, vamos agora, Fabrício, o que tem aí na carreira de dados? Por onde as pessoas podem começar? Quais são os cargos? Por onde a gente vai? São vários cargos realmente, vocês viram durante as últimas 4 aulas que a gente viu, né? Tem a parte um pouco mais de análise, tem a pessoa que cuida de fornecer esses dados para as pessoas que vão analisar, a pessoa que vai fazer um cientista de dados ali. A gente falou bastante de prompts também, né, das inteligências artificiais. Então, tem uma carreira que está surgindo, que está crescendo cada vez mais, que é um engenheiro de prompt. E quando você vai mais a fundo, né, quando você entende, você é uma pessoa que entende o Python, por exemplo, né, e outras ferramentas, você pode ir em uma área que seria ali um engenheiro de machine learning ou de IA mesmo, né, de inteligência artificial. Você vai criar o seu próprio modelo, seja para qualquer coisa, na verdade. Modelos você pode criar, por exemplo, para prever a variação de ações no mercado de ações, você pode prever a previsão do tempo, né? Então, o engenheiro de IA, o engenheiro de machine learning, pode focar nessa coisa um pouco mais avançada, mas não necessariamente é isso que você quer fazer. Talvez você é uma pessoa, como a gente viu aqui, né, que trabalha com marketing, que trabalha com crescimento, com growth, né, trabalha com RH, trabalha em qualquer ambiente que analisa dados com frequência, né? Você tem um Instagram, você tem um canal de YouTube, você quer ver o crescimento, você tem um mercadinho ou uma loja online, né, uma loja de camisetas, não importa. Você vai usar todos esses conhecimentos até agora e você vai poder, se você quiser se especializar e a saber ainda mais, aí você vai poder escolher uma dessas carreiras, né, que pode ser uma carreira para mudar a sua vida, inclusive, né, para você ir para o mercado, você que está procurando mudar de área realmente, ou para você usar, né, esses conhecimentos técnicos que você vai poder aprender, que seriam similares, né, seriam os mesmos que uma pessoa dessa carreira. Talvez você não quer ir para o mercado, mas você vai poder usar na sua loja, no seu e-commerce, ou usar na sua carreira que você já tem para conseguir uma promoção, talvez, né? Então são muitas coisas assim. E a gente quer mostrar para vocês um pipeline, né? Então, o caminho dos dados dentro de uma empresa, né? Claro,
A gente vai apresentar algumas carreiras aqui, né, de dados. Nem todas as empresas têm todas essas vagas ou todos esses profissionais. Empresas menores vão ter um caminho, né, mais enxuto. Empresas maiores vão ter, talvez, todos esses daqui. E aqui a gente quer mostrar, desde o começo, né, de onde os dados são produzidos e como eles chegam na pessoa que vai analisar, como ele é estudado por um cientista, como é criado um modelo para ele. E a gente vai trazer aqui convidados especialistas dessas áreas para falar um pouquinho sobre o que eles fazem no dia a dia deles, cases de sucesso que eles tiveram, né, que eles já fizeram no passado. E eu vou trazer aqui a Stephanie, nossa querida Stephanie, para ela começar a falar, né, sobre como chegam esses dados e tudo mais, né, a traçar esse caminho para a gente. Perfeito. Você até comentou que tem algumas profissões novas surgindo, tem algumas empresas que acabam não tendo uma profissão ou outra, mas num efeito geral, a gente tem essa linha que a gente vai trazer aqui hoje, né? Então, a primeira parte, eu acho que é uma das mais importantes, está tendo muita coisa a ver com esse tipo de pessoa em carreira, pessoas engenheiras de dados. Então, a carreira de engenharia de dados é basicamente, você acaba construindo aqueles data lakes, que são lugares para você armazenar uma quantidade grande de dados, né? Ou, por exemplo, se a pessoa ela tem, se a empresa ela ainda é pequena, ela não tem uma quantidade muito grande de dados, é uma pessoa que vai organizar todas as suas tabelas Excel, vai organizar todos os seus SQLs, vão fazer os seus bancos de dados ficarem mais otimizados para que as outras pessoas das outras carreiras elas consigam usar. Então, ela vai fazer essa coleta, vai organizar tudo isso, vai entender melhor o que está acontecendo ali dentro para que ela possa passar para as outras pessoas. Então, ela tem esse poder ali nas mãos dela que é recrutar todos os dados, ela pegar todos os dados e colocar tudo junto. Então, essa é a primeira parte, né? A gente ter esses dados juntos, colocar eles em uma tabela, colocar dentro de um banco de dados, seja SQL ou qualquer outro tipo de banco de dados. Então, essa pessoa ela é bem importante por conta disso. Ela meio que cria um sistema automatizado também, né, para esses dados chegarem, para não ter que ficar manualmente baixando todo dia. Às vezes o sistema já baixa, todo dia às 8 da manhã vai lá e baixa. Isso vai ser o engenheiro de dados que vai fazer. Perfeito, isso. Essa pessoa também higieniza os dados parecido com o que a gente fez, ou como é que é essa parte? Essa pessoa engenheira de dados, ela não higieniza os dados, ela vai fazer toda aquela coleta, ele deixa fácil para que você faça uma limpeza, para que você entenda melhor os dados, para que você faça transformações, coisas assim, mas não necessariamente ela limpa, tá? Então, em muitas empresas podem ser que, tipo, pessoas engenheiras de dados que têm, né, boas práticas, né, da parte do armazenamento, acabem limpando alguns dados, deixando algumas colunas mais fáceis da gente entender, fáceis para outra pessoa trabalhar, mas não necessariamente isso acontece, sabe? Então, não é uma regra, mas é interessante que a pessoa faça. E para complementar tudo que a gente já está falando aqui, a gente trouxe uma pessoa que é engenheira de dados, então, para ela conversar um pouco com vocês, para vocês entenderem o que ela faz dentro da empresa, como que ela faz as coisas que ela tem que fazer, detalhes sobre a profissão de engenheiro de dados, porque é bem diferente, né? Eu sou uma pessoa cientista de dados, então ela pode explicar um pouco melhor. Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou formado em engenharia de computação, trabalho na área há 9 anos e há 5 anos mais ou menos estou na área de dados, tá? Trabalho como engenheiro de dados. Atualmente meu cargo é de líder técnico no time de plataforma de dados da Globo. E falando sobre o papel do engenheiro de dados, tá? Quando a gente fala hoje de inteligência artificial e Big Data, a gente pensa de como as coisas são feitas, inteligentes, né, por si só, como os modelos de machine learning, a inteligência artificial funciona, e para isso a gente precisa dos dados, né? E o papel do engenheiro de dados é garantir que esses dados estejam conformes para serem analisados na camada analítica, tá? Então hoje, como engenheiro de dados na Globo, meu papel é de desenvolver essa plataforma onde todos os times conseguem coletar dados, tá? Então a gente provê essa ferramenta interna na Globo para que todos os produtos, por exemplo, G1, GE, G-Show, Globoplay, etc., Cartola, tá? Então, para que todos os produtos da Globo, que eles possam coletar essas informações, os dados sobre os usuários, como eles consomem os vídeos, as matérias, como está sendo o consumo de conteúdo no Globoplay, para que esses dados coletados eles sejam armazenados de forma correta, os dados estejam seguindo as leis também de LGPD, esteja tudo com os conformes, e para que depois os outros times, como produtos, negócios, possam criar esses modelos de machine learning,
inteligência artificial, para que a gente tenha uma personalização, né, que eles possam oferecer produtos melhores e entender como que os seus produtos são usados, né? Então, o papel meu, né, como engenheiro de dados, é desenvolver essa plataforma e principalmente também cuidar dessa plataforma em dias muito, muito críticos, né, como eleição, final de Big Brother, Copa do Mundo, Rock in Rio, final de Campeonato Brasileiro, né, Libertadores. Então, nesses dias que tem uma grande quantidade de acessos, a gente tem que garantir a resiliência dessa plataforma para que ela funcione e escalone de forma corretamente. Agora que você já entendeu como os dados ficam disponíveis e quem é o responsável por fazer esse processo acontecer, chegou a hora de você entender como funciona o papel dos analistas. E existem vários analistas. Tem o analista de dados, o analista de Business Intelligence, o analista de negócios. E não tem muito bem uma regra. Eles às vezes ficam num departamento, às vezes eles ficam dedicados em equipes, trabalhando para um setor específico, para uma equipe específica. Depende muito do tamanho da empresa, da estrutura, mas a gente também convidou uma especialista para falar sobre esses papéis e deixar mais claro como isso funciona no mercado. Oi, pessoal, meu nome é Carolina, eu sou analista de dados na ThoughtWorks, TW, né, como muita gente conhece, e hoje eu vou falar para vocês um pouco dos papéis de uma pessoa analista de dados, analista de BI, né, de Business Intelligence, e uma pessoa analista de negócio. Bom, começar falando do analista de dados, essa é uma pessoa que vai entender, junto com o negócio, quais são os casos de uso, quais são as oportunidades de uso de dados que a gente tem. Muitas vezes, para ser sincera, essas oportunidades chegam mal formuladas. É o velho caso quando a gente diz, se a gente perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer cavalos mais rápidos e não carros, né? Então, com dados acontece a mesma coisa. As pessoas muitas vezes querem um canhão para matar uma formiga, ou elas acham o que querem, e o analista de dados vai pegar aquele input e vai transformar isso numa requisição técnica. Se os dados já estão disponíveis, que já foram deixados lá pelos engenheiros, a gente pega esses dados e começa a realizar algumas análises. Tem exploração de dados. Na verdade, antes disso, é muito importante a gente entender como foi o processo gerador desse dado, ou seja, por que os nossos nulos são nulos, por que os brancos são brancos, que dado que está faltando, que dado que não está. E depois a gente começa a explorar o que tem por trás desse dado. Com isso, a gente vai desenhar algumas hipóteses de teste para entender se é factível fazer o que o negócio precisa. Então, pensa que a caixinha de ferramentas de dados, ela tem diversos tipos de solução para uma mesma entrega. Então, o que o analista de dados vai fazer é tentar encaixar aquela engrenagem pensando, bom, o que eu preciso gerar é isso, o que eu tenho em termos de dados é isso, quando eu combino essa informação, o modelo, a análise, o que eu consigo utilizar de ferramental estatístico, matemático, visual, para sair do dado cru para a informação que o negócio precisa, é tal modelo. O analista pode só indicar o que é necessário para então a empresa tomar a decisão se ela vai realmente querer incorrer naquele custo de execução do que precisa ser feito. Quando é alguma coisa mais rápida, a gente mesmo consegue fazer e entregar. Quando é talvez um modelo de machine learning que vai precisar de mais investimento de um cientista de dados ou que não tem um determinado tipo de dado específico e se a gente tivesse aquele dado ia ser interessante para gerar uma análise mais relevante, essas negociações são feitas pelo analista de dados também, né? A gente faz uma análise de custo-benefício do que é possível ou não, eventualmente até trazer um cálculo de ROI, de execução de cada uma das alternativas e apresenta para as pessoas tomadoras de decisão para entender que caminho a gente vai seguir. E aí segue, então, pelo caminho decidido. E, bom, além dos analistas que a gente acabou de ver, né, de dados, de BI e de negócios, também um papel muito importante dentro das empresas é do cientista de dados, né, a pessoa que estudou data science, né, ciência de dados e tudo mais. E a gente tem uma pessoa muito especial para falar sobre isso aqui do nosso lado, que é a nossa Stephanie Mônica,
que ela é cientista de dados lá na Heineken, né, sênior. Como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Você chega de manhã na empresa ou você está em casa, né? Como que você faz, né? Como começa um dia seu? E como que você faz essa análise ou essa ciência dos dados, né? O que é isso? Perfeito. Lá na Heineken a gente não tem a parte dos analistas, né, dentro do nosso time. Então, existem essas partes que os cientistas de dados, né, fazem de limpeza dos dados, de exploração, que foi toda aquela parte que a gente já viu aqui também dentro da imersão. Mas, basicamente e principalmente, os cientistas de dados, eles criam modelos de machine learning ou alguma coisa que você consiga ter dados bem palpáveis, por exemplo, métricas. Então, eu vou criar, por exemplo, um modelo de regressão para eu entender melhor qual é o meu dado, como que ele está se comportando nos próximos 5, 10 dias. Quero entender, por exemplo, nessa parte de Health Analytics, que a gente tem bastante das empresas com RH e etc. Quero entender como que as pessoas funcionam em cada fábrica, se alguma fábrica tem maior propensão para X doença, se as pessoas estão pegando atestados. Então, são projetos específicos que uma pessoa cientista de dados acaba adquirindo, né? E eu, como pessoa cientista de dados também, eu acabo fazendo o suporte, né? Meu papel lá dentro é de fazer a sustentação e o suporte desses outros cases, né? Então, eu trabalho com um engenheiro de dados, um engenheiro de machine learning, que ele acaba me ajudando a entender melhor como que estão os dados das outras pessoas cientistas, quais foram os modelos que eles fizeram, o que eles trouxeram de insights para a gente, como que a gente pode aplicar no negócio. Então, trabalhar muito diretamente com essas outras profissões, e dentro do que a gente tá vendo, já tem uma parte dessa parte da analista, né? Então, a gente acaba pegando uma atribuição, e isso é muito normal, porque a área de dados, ela está se construindo. Então, podem surgir empregos novos, com nomes diferentes, às vezes podem ser os mesmos cargos, coisas semelhantes que você vai acabar fazendo do que uma pessoa cientista, uma pessoa analista, com cargos diferentes, né? Nomes diferentes. Mas você está naquele mesmo hall de coisas que você está fazendo. E já puxando o engenheiro de machine learning, é uma pessoa que ajuda a fazer toda essa parte de orientação para as pessoas. Então, a gente vai colocar esses projetos no Git, entender o Git Flow, fazer monitoramento mesmo desses modelos também, entender como que eles estão funcionando. Exatamente o que eu tô numa posição meio híbrida ali junto, né? Mas ainda assim, de cientista de dados. Então, essa pessoa de engenheiro de machine learning, ela vai comandar depois que o modelo já foi para produção. Então, a pessoa engenheira de machine learning, ela não cria modelo. Não. É só o cientista de dados que cria modelo. Exatamente. A pessoa engenheira de machine learning, ela já vai pegar os modelos que já estão prontos dos cientistas e vai ficar monitorando. Então, olha, esse modelo aqui, ele tem que tem que durar 1 ano, por exemplo, a gente tem que entender melhor ele. Ou, sei lá, a gente coloca um prazo aqui de 3, 6 meses para entender ele e depois fazer um projeto maior, modularizar os nossos códigos em Python, porque normalmente quando se coloca em produção, os códigos eles não ficam em Jupyter, né? Como a gente viu na nossa aula. Eles ficam em um ponto .py, que é aqueles códigos gigantescos, né? Mas é importante a gente fazer a modularização dos códigos. Então, essa parte aqui a gente vai fazer primeiro a limpeza, a gente vai entender o que está acontecendo com essa tabela que o engenheiro disponibilizou para a gente. A gente vai entender o que está vindo de outro ponto. Então, por exemplo, numa cervejaria, a gente está fazendo uma produção de uma cerveja normal, digamos assim, né? Ou fazendo uma produção de uma IPA. São tipos diferentes de cerveja que levam tipos diferentes de malte, e aí a gente precisa controlar tudo isso, tá fazendo dessa forma, como que tá indo. Então, esse engenheiro de machine learning, ele vai dar esse suporte para o modelo depois. Então, para ele entender melhor como que ele está se saindo dentro da nossa produção em si. E aí, se tiver que fazer uma atualização, uma otimização do modelo, ele volta para o cientista de dados. Perfeito, ele vai voltar para o cientista de dados para que a pessoa ela consiga modularizar uma nova coisa, né, um novo prompt que a gente vai ter no Python, que a gente consiga fazer produtos sem vieses, que às vezes a gente acaba notando que começa a ter um enviesamento para um ponto, e aí você não pode ter isso. Então, o engenheiro machine learning ele é bem importante nesses pontos, em produção principalmente. E a gente trouxe aqui também um vídeo de uma pessoa que ela é engenheira de machine learning, trabalhando lá para falar um pouquinho mais, dar mais detalhes, né, sobre o que ela faz no dia a dia. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Felipe e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre como que é o trabalho de engenheiro de machine learning, né? Hoje eu sou engenheiro de machine learning na Cantev, que é uma startup francesa, e a gente faz software para seguradora ao redor do mundo. E hoje eu cuido da parte de extração de informação de documentos, né?
aqui na empresa, e aí eu vou explicar rapidinho para vocês qual que é o problema que a gente trata para falar como que é o meu dia a dia para vocês, né? Então, basicamente, uma seguradora ela vai receber vários documentos todos os dias, e a maior parte desses documentos é escrito à mão, e a pessoa tem que tirar uma foto lá. E aí, essas informações que estão no documento, elas precisam ser extraídas e colocadas no sistema da seguradora, para eles poderem depois tratar esses dados, reembolsar a pessoa, ver quanto que tem que pagar e tudo mais. E aí, normalmente, é uma pessoa, um humano, que vai receber esses documentos, né, essas imagens que a pessoa vai lá mandar, e vai ter que manualmente extrair todas as informações. Então, sei lá, a pessoa, imagina que ela ficou no hospital 5 dias, ela fez vários procedimentos médicos e tudo mais, e no final tem uma tabela de procedimento médico gigantesca que o camarada tem que ir lá e anotar um a um no sistema o que a pessoa fez. O que acontece na prática? A pessoa não faz isso, a maior parte da informação ela é perdida, e aí o cara só vai colocar, tipo, quem que é você, qual que é o número da sua pólice de seguro, quantos dias você ficou no hospital e o total gasto. Todo o resto da informação é perdido, além de ser um trabalho manual muito chato para a pessoa que está fazendo, né? Então o que a gente faz? A gente automatiza todo esse processo aí de extração de informação, e aí o meu trabalho é criar os algoritmos, né, os modelos que vão resolver esse problema. E a primeira parte do meu trabalho é como que eu vou estruturar a pipeline de dados, né? Como que eu vou estruturar o código desses modelos, porque para a gente fazer essa tarefa de extração de informação, você tem vários modelos encadeados um depois do outro. Então, só para dar um exemplo para vocês, o primeiro algoritmo que a gente usa é um algoritmo de OCR, que chama Optical Character Recognition, que dado uma imagem, a gente consegue extrair o texto, né, a posição e o texto dessa imagem. Então, depois desse algoritmo, a gente tem um algoritmo de extração, por exemplo, extração de tabela, extração de informação escrita por médico, extração de, sei lá, de checkbox e tudo mais. Então, o meu trabalho, e essa é uma parte que eu mais gosto, é como que eu vou estruturar esses modelos para que a saída de um modelo seja a entrada do outro. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que é, eu posso usar vários modelos diferentes para resolver o mesmo problema. Então, eu tenho o modelo A, o modelo B de OCR, que, por exemplo, se eu vou ler a imagem. E aí, como que eu vou estruturar o meu algoritmo, o meu código, de uma forma que eu posso ter um cliente lá na China, que vai ter um OCR funcionando em chinês, e eu vou ter um cliente lá no México com um OCR funcionando em espanhol, e eu tô falando esse caso para vocês porque é um caso real. A gente tem cliente na China e no México, e aí os dois usam o mesmo algoritmo de OCR, né, o mesmo aplicação de OCR, mas o algoritmo que está sendo usado lá dentro ele é completamente diferente um do outro. Então, parte do meu trabalho também é estruturar o código de uma maneira que seja fácil, uma interface muito simples, para a gente usar o modelo A ou o modelo B. A gente, por exemplo, está usando esse modelo em chinês e a gente retreina esse modelo e ele vai ficar muito melhor. Como que eu consigo colocar esse modelo em produção muito rápido, né? Só mudando, por exemplo, 2 linhas, né? Numa configuração do modelo e tudo mais. Essa aí é uma parte do meu trabalho que eu gosto bastante. Uma outra coisa que eu faço bastante é analisar a saída do meu modelo, né? Então, por exemplo, eu tenho esse problema do OCR. Imagina que eu estou extraindo o CPF dos documentos. E aí, isso é uma coisa que acontece real. A gente tem, para preencher o CPF, tem aquele negócio, tem aquela barrinha vertical, barrinha horizontal, barrinha vertical, barrinha horizontal. Você colocar um número em cada caixinha, isso é péssimo para o algoritmo, porque às vezes o algoritmo ele não entende que essa caixinha é só uma barra, né, e não é para levar em consideração e pegar só o número, e às vezes ele pega a parte de cima da barra como uma vírgula. E como eu sei que o CPF não tem vírgula, só tem número, eu consigo fazer um pós-processamento para tirar todas as vírgulas. Então, mesmo retreinando meu modelo, às vezes ele não entende que isso não é uma vírgula e coloca a vírgula lá. Então, fazendo pós-processamento, eu consigo entender isso. Outra coisa que a gente faz é pós-processamento, não só pós-processamento, mas essa análise do que está acontecendo, o que o modelo está saindo, para entender aonde que eu tenho que melhorar dele, né? E como que você melhora um modelo de machine learning? Você tem que extrair mais dado. Então, se eu vejo que o meu modelo está errando para algum tipo específico de dado aqui, eu tenho que fazer mais anotação de dado e tudo mais. E essa é uma parte muito legal quando a gente está em produção, porque a gente não precisa mais fazer anotação de dados interna lá dentro da empresa, porque o cliente vai fazer essa anotação de dados para a gente. Como que funciona? Essa é a parte de MLOps, né? Que é monitorar o modelo em produção e ter o chamado feedback loop, né? Que a gente pega o feedback do cliente, né? Do usuário, para a gente ir retreinando o modelo ao longo do tempo que ele é usado. E aí, no nosso caso, como a gente está fazendo extração de informação, você precisa de uma pessoa validando lá, né? Então, antigamente o cara ia extrair toda a informação e colocar no sistema na mão. Agora a pessoa só precisa de validar o que o nosso modelo extraiu para ele. E aí, quando ele não valida uma das informações, ele corrige lá, a gente sabe que o nosso modelo errou. Então, a gente extrai automaticamente a parte do documento que o modelo extraiu para falar que era ali e a correção da pessoa para retreinar o algoritmo sem que a gente precise de passar por um prestador externo ou por uma anotação de dado interna.
Então, foi bem rápido, mas eu espero que tenha ficado claro aí como que é o meu trabalho de engenheiro de Machine Learning. Eu, particularmente, gosto muito. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, talvez pode perguntar aí depois pra mim. Um abraço e tchau. É muito bom saber como funciona o papel ali do engenheiro de Machine Learning, engenheiro ou engenheira de Machine Learning. Mas eu comecei a ficar com umas dúvidas, e talvez seja a dúvida de quem está assistindo também. Seria legal, talvez, você, Stephanie, ajudar a responder isso, ou você, Fabrício, também. Mas a gente tem engenheiro de dados, analista de dados, analista de BI, de negócios, cientista. Isso é uma linha de carreira que tem o início, a do meio e vai evoluindo? Ou são linhas completamente diferentes e eu posso entrar direto numa? Como funciona isso? Porque o padrão de carreira é, você começa como analista, você vai evoluindo, né? Como é isso na área de dados? Eu vejo por mim, eu fiz uma opção de fazer modelos. Eu não sou uma pessoa muito boa para coordenar bancos de dados, eu não consigo fazer tanta organização desse nível. Então, eu optei por fazer modelos, estudar essa parte de modelos de machine learning, ser uma pessoa cientista de dados, né? Obviamente, eu podia começar como analista. Analista normalmente é uma opção mais generalista para que a gente consiga explorar as outras áreas, né? Mas não necessariamente que você precisa ser analista primeiro para depois ser uma pessoa cientista. Então, você já pode ser uma pessoa cientista júnior, você pode ser uma pessoa engenheira de dados júnior também, então você já pode escolher. A ideia é que a gente esclareça realmente esses pontos aqui da pipeline de dados em que cada carreira vai entrar, para que a pessoa ela se identifique com o que ela mais gosta de fazer. Então, assim, não é uma regra, eu vou ser uma pessoa de ciência de dados e vou para machine learning depois. Eu posso evoluir exatamente na minha carreira de dados. Então, eu sou uma pessoa sênior em dados, aí depois eu posso virar especialista ou ir para um cargo de coordenação, coisa assim. Então, é uma carreira diferente, sabe? Cada ponto é um ponto da nossa pipeline mesmo. O que eu imagino, né, olhando aqui as nossas carreiras que a gente falou até agora, é que, por exemplo, uma pessoa que trabalha como analista de dados ou como analista de BI, ela não tem que saber fazer modelos. É uma skill totalmente diferente, né? De uma outra carreira. Exatamente. Que também o engenheiro de dados também não tem que saber modelo. São várias coisas que são conectadas. Por isso que a gente falou, né, no começo que você mencionou que dentro da empresa, uma pessoa depende da outra, né? Um ajuda o outro. Sim. A ideia é que, tipo assim, as pessoas elas tenham noção do que está acontecendo, sempre é muito importante. Então, por exemplo, uma pessoa cientista de dados, ela está fazendo um modelo com base em uma análise que um analista de dados trouxe para ela. É importante que as outras pessoas que estão ajudando nessa pipeline de dados, elas entendam o que está acontecendo. Então, entendam o escopo do negócio, entendam essa parte mais grossa do negócio mesmo. Então, é uma parte que não precisa ser técnica, mas ela precisa saber passar essa informação depois. Porque eles estão fazendo parte da mesma pipeline. Então, eles estão juntos na mesma carreira ali, né, dos dados. Então, o dado passa primeiro pelo engenheiro, pelo analista, aí depois vai para o cientista, vai para o engenheiro machine learning. Aí a gente já chega numa outra parte, que é a pessoa que faz a governança de dados. Eu ia te perguntar o que é isso, porque governança não significa nada para mim, essa palavra. Basicamente, uma pessoa que faz a governança de dados, ela faz uma educação da equipe que está ali gerindo os dados, a pessoa engenheira de dados, faz as políticas, diretrizes de modelos que a gente vai criar, do que a gente consegue disponibilizar de dados. Às vezes as empresas elas mexem com muitos dados sensíveis, então é importante que a gente tenha essas diretrizes bem claras, assim. A pessoa também ajuda a catalogar, a entender um pouco mais sobre os dados que a gente tem por ali, e a gente tem mais uma pessoa para falar sobre isso também. A gente trouxe uma pessoa que é da área de governança de dados para explicar um pouco mais o que ela faz dentro da empresa, como que ela atua. Boas, estudantes! Meu nome é Pedro Moura, eu sou ex-instrutor da Lura e hoje trabalho como analista de governança de dados no Itaú Unibanco. E o que faz um analista de governança de dados? O que é essa área de governança de dados? Que é uma das áreas não tão conhecidas dentro de dados. Ela é responsável por algumas coisas. Por exemplo, garantir que os dados de uma organização tenham qualidade. Uma outra questão da qual a governança de dados se preocupa é com a conformidade de algumas legislações e normas que são bastante novas. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma delas. O Marco Civil da Internet é outras que dizem para as organizações o que pode e o que não pode ser feito em relação aos dados pessoais. Além disso, internacionalmente a gente também tem, por exemplo, a GDPR, que é uma lei parecida, só que da União Europeia. Além dessa questão de conformidade, ou seja, se os dados que a minha organização usa estão de acordo com essa normativa, eu também tenho algumas incumbências em relação a quem pode acessar os dados. É o que a gente chama de data ownership.
Ou seja, a gente vai ter uma pessoa dentro da organização que é responsável por uma base ou uma série de bases de dados. E aí, essa pessoa é responsável para indicar quais as outras pessoas podem ter acesso ao dado. Por que a gente faz isso? Porque nas organizações, muitas vezes, a gente tem dados que são um pouco mais sensíveis. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com quais as pessoas têm acesso a esses dados. De maneira geral, são dados de cartão de crédito, são dados pessoais, como CPF, e-mail e um identificador único, como o telefone. Bom, além disso, a gente também cuida para que os dados da organização tenham qualidade tanto nos dados quanto nos metadados. Os metadados são os dados sobre uma base de dados. Por exemplo, o número de colunas, o nome das colunas, se tem uma descrição, se tem um esquema dessa base de dados, tudo isso compõe os metadados. A gente trabalha bastante mantendo a maior qualidade possível em dados e metadados. Isso é um pouquinho da introdução sobre governança de dados. Eu espero que vocês gostem e aprendam muito durante essa jornada. E, Stephanie, eu olhei aqui, a gente tem no nosso fluxo também uma carreira de engenheiro de IA, né? Engenheiro de inteligência artificial, que eu acho que é uma das carreiras que vai estar mais decolando atualmente, agora nos próximos anos, principalmente por causa do advento do ChatGPT, né, do Midjourney, todas as IAs generativas, que algumas a gente viu aqui durante as aulas anteriores, né? Qual que é a diferença dessa carreira, né, de um engenheiro de IA para um cientista de dados ou para um engenheiro de machine learning, por exemplo? Perfeito. Essa carreira, né, ela realmente é bem nova no campo de dados, então não são todas as empresas que têm essas carreiras de engenheiro de IA. Normalmente o cientista de dados é o mais comum da gente ter nas empresas, né? Eu acho que engenheiro de machine learning e cientista de dados eles já se diferem bastante. E aí, se a gente colocar junto com o engenheiro de IA, ele começa a se diferir bastante também, totalmente diferente das outras duas, né? Mas a pessoa engenheiro de IA, ela vai ter que saber mexer com essas tecnologias, entender melhor os modelos, realmente, como que eles funcionam por trás. O ChatGPT, ele é um modelo de inteligência artificial construído, então a gente pode ter alguns modelos construídos in-house, que o pessoal fala, né, que é dentro da própria empresa. Então, eu acho que essas pessoas, elas acabam atuando mais nesses pontos, assim, sabe? E a gente trouxe aqui uma pessoa para falar sobre essa carreira de engenharia de inteligência artificial. Olá, pessoal. Eu sou o Hugo, eu sou engenheiro de IA na Maritaka AI, uma startup brasileira que tem o foco de desenvolver modelos de linguagem no contexto brasileiro, adaptar para novos domínios, novas tarefas, etc. E o meu dia a dia é bastante um misto entre a pesquisa e o desenvolvimento. Então, no meu dia a dia eu tenho que estar sempre me mantendo atualizado com a literatura. Então, os papers que saem, artigos de blogs, etc., principalmente na área de processamento de linguagem natural e modelos de linguagem, Large Language Models. E para isso, eu sigo nas redes sociais os pesquisadores da área, etc. Acontece muita coisa, muita discussão no Twitter, por exemplo, mas o Twitter tem muito ruído, então a gente precisa sempre saber separar o que é pesquisa séria, né, quem são as pessoas que estão trabalhando na área, tanto na indústria quanto na academia, e quem está simplesmente num hype ali. Então, separar esse ruído é uma parte importante também para isso. Além disso, no meu dia a dia eu testo bastante os novos métodos que saem, então todo momento tem uma forma nova de treinar esses modelos, de servir eles, então tanto para melhorar o desempenho nas tarefas finais, quanto para servir mais rápido os modelos, então novas quantizações, formas de servir mais rápido os modelos, executar de maneira mais eficiente. Então tudo isso eu estou testando no dia a dia, para conseguir modelos com maior qualidade de geração de texto e também uma forma rápida para o usuário, né, para retornar para o usuário. Além disso, uma parte muito importante do trabalho é a parte da avaliação dos modelos. Então, além de treinar, a gente precisa também avaliar esses modelos. E na Maritaka, nós temos um pipeline em que a gente testa a cada iteração de treinamento desses modelos, a gente testa em vários datasets, datasets que são provas, por exemplo, provas de vestibular, o Enem, e recentemente nós estamos fazendo um esforço para adicionar provas de pós-graduação, então como o Revalida, prova da OAB, etc., para justamente testar essas adaptações a novos domínios. Então, sempre que a gente faz algum novo treinamento, uma nova modificação nos modelos, a gente
avaliem vários datasets. E para isso, no dia a dia, a gente precisa coletar novos datasets, então a gente precisa sempre testar datasets que foram lançados pela comunidade e algumas vezes também criar os nossos, tanto ou traduzindo datasets que estão em outras línguas, quanto criar do zero também. E essa é uma parte bastante importante que toma bastante tempo do dia a dia. E como na Maritaca nós somos um time pequeno, eu acabo mexendo com um pouco de tudo. Então, desde a parte mais alto nível de escrever artigos para as conferências, planejar novos experimentos, quanto também botar a mão na massa para servir esses modelos em produção. Um grande desafio é servir esses modelos de dezenas de bilhões de parâmetros de maneira rápida para o usuário, e para isso a gente usa servidores com múltiplas GPUs, com interconexão rápida entre elas, para servir da forma mais eficiente possível. E falando um pouco de ferramentas, no dia a dia eu uso bastante PyTorch e a biblioteca Transformers da Hugging Face. Eles são muito bons para testar os métodos novos que saem, para testar novas ideias, testar hipóteses, combinações novas, etc. Então essa combinação de ferramentas é muito boa para fazer prototipagem, mas na hora de treinar os modelos de linguagem que são gigantes, a gente usa bastante JAX e TPUs, porque a gente precisa executar o treinamento da maneira mais eficiente possível, porque qualquer gargalo nesses treinamentos que demoram dias vai ter um custo alto no final. E na parte da inferência, eu testo várias ferramentas open source que são lançadas, né? Toda semana tem uma nova, e elas tornam cada vez mais acessível executar esses modelos, tanto na cloud quanto em hardware local que a gente tiver. Então, está cada vez mais fácil de executar isso, e na inferência a gente testa tudo que sai e adapta para as nossas necessidades. Bom, espero ter contribuído. Abraço, pessoal. A gente já viu vários cargos, várias profissões diferentes aqui, mas tem uma que eu vejo muita gente falar, é super nova também, que é o engenheiro ou engenheira de prompt. Qual é a diferença? O que essa pessoa faz? É bem interessante isso, Marcelo, porque isso, assim como a Stephanie falou, né, a maioria das empresas ainda não tem essa carreira, isso é uma coisa muito nova, que veio surgindo principalmente com esses modelos de LLM, né, os Large Language Models, como o ChatGPT, que são modelos generativos de texto e tudo mais. E essa pessoa, a engenheira de prompt, ela vai ser uma pessoa que vai analisar quais são as melhores formas de criar um prompt para ele ser preciso, para ele ser funcional, para ele funcionar bem, a maioria das vezes, né, ou quase sempre, que foi uma coisa que a gente viu aqui nas aulas anteriores, né, desde a aula 1, mas focando um pouco mais na aula 3. Então vai ser essa pessoa que, além de fazer esse estudo, né, por trás, analisar outros papers, talvez ela vai escrever um paper também, né, vai fazer ali testes e ver se ela consegue escrever um prompt melhor, usar ali um chain of thought um pouco diferente, que existem muitos, né, chain of thought foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, mas existem outros, que é em árvore, né, modelo em árvore, enfim, existe um número realmente infinito, porque muitas pessoas estão fazendo isso agora ao mesmo tempo. E tem a parte mais próxima da academia, né, ou dentro das empresas, mas a parte da academia, ela alimenta, né, da universidade, ela alimenta as pessoas que estão dentro da empresa, que vão pegar esses papers científicos e tentar aplicar dentro da empresa. Então essa é a pessoa, a engenheira de prompt, que vai tentar melhorar esses prompts para cada vez ser melhor. E a gente ainda não sabe como vai ser o futuro dessa carreira, né? Atualmente, com o ChatGPT 3.5, 4, ela é uma pessoa muito, muito necessária, porque a gente viu que os prompts, eles alucinam, né? O ChatGPT, ele alucina. Quando a gente vê com imagens, mesma coisa, Midjourney, áudio também. A gente não falou aqui, né, nessa imersão, mas existem ferramentas que geram áudio a partir de texto, como o Eleven Labs, por exemplo, que a gente já falou na imersão de IA. A pessoa vai ter que melhorar esse prompt para isso ser feito de uma maneira melhor, ajustar os parâmetros, né? Então, a temperatura. Então, tem várias coisas envolvidas aí que a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, é claro, até porque isso não está 100% estabelecido atualmente, né, no mercado, mas vem sendo falado aí por Forbes, né, revistas e tudo mais, que é uma das carreiras principais agora desse futuro próximo. Bom, agora que você já conheceu todas as possibilidades das carreiras na área de dados, eu queria voltar o que a gente falou lá no começo dessa imersão, que é super importante você saber que a IA não vem para substituir seu emprego, ela vem para somar. Ela vem para deixar você uma pessoa
com mais poderes para você conseguir fazer com mais fluidez, com mais velocidade, ou até mesmo tirar insights diferenciados. Então, assim como o Google ou o Excel, quando saíram décadas atrás, era super importante a gente saber mexer, é super importante você saber lidar com o IA. E mais ainda se você conseguir fazer o que a gente mostrou nessa imersão, que é conectar IA com dados para você ir além. Não só depender ali dos cliques do Excel, do Google Sheets, enfim. Então, depois desse primeiro mergulho, você já está começando a se tornar uma pessoa capaz de fazer isso sozinho. Se tornar uma pessoa diferenciada no mercado. Mas você não pode parar por aqui. Você tem que continuar estudando e, principalmente, continuar praticando. A gente praticou ao longo dessa imersão inteira, né? Teve exercícios que a gente fez junto, tiveram desafios que você teve que fazer. E se não fez ainda, vale fazer, ainda dá tempo. Mas isso foi só o começo. Você pode se especializar e se tornar uma dessas pessoas que trabalham na área de dados, desses papéis aqui que a gente trouxe. Ou você pode também ir numa linha parecida com o DevInter, onde você sabe um pouquinho de cada coisa para conseguir aplicar até certo nível. É muito normal nas empresas, cada vez mais, está cada vez mais normal, as pessoas conseguirem chegar até um certo nível de análise de dados sozinhas. Aí quando se torna muito complexo, precisa de modelos de machine learning ou alguma coisa assim, passa para uma área especialista de dados. Mas olha só a diferença. Imagina se você tivesse que passar todas as análises, até as mais simples, para uma equipe de dados. Ia demorar muito tempo para você ter a resposta e você ia estar perdendo para outras pessoas no mercado que têm essa capacidade de fazer sozinho. Então, a partir desse primeiro mergulho, você já está apto para fazer mergulhos mais profundos e conseguir chegar em outros níveis profissionais, com IA, com dados, enfim, com outras ferramentas que você vai poder descobrir ao longo da sua carreira. E eu quero que você não esqueça que segunda-feira, na nossa live de encerramento, tem uma surpresa para você. Então, se você está pensando em adquirir a Alura, espera até segunda-feira, porque vai virar algo especial. E como eu falei anteriormente, vai ser algo especial não só para quem vai querer entrar na parte técnica, que é uma dessas profissões que a gente mostrou aqui, mas também para quem quiser se aprofundar na parte de negócio, da análise de negócio. Então, ali uma surpresa muito interessante para quem quiser um pouco de tudo. Vai ter gente que está aqui nessa imersão que quer se tornar mais técnico, criar modelos como a Stephanie, e vai ter gente que quer fazer análise de negócio, entender mais no mercado e usar dados a seu favor. Então, espera até segunda-feira. Eu espero ver você nessa live de encerramento, porque a surpresa vai ser imperdível. E, a partir dali, você vai poder se aprofundar ainda mais em análise de dados, em IA, em análise de negócios. Enfim, é a partir de agora que você está mudando sua carreira, mas ainda tem vários passos para você dar e a gente quer ajudar você nesse caminho. Então, até breve e eu te vejo lá. Até mais, pessoal. Até mais. E aí, pessoal, esse é o nosso último momento extra aqui na nossa imersão dados e análises com inteligência artificial, que eu tô aqui junto com a Stephanie para fazer para vocês. E como nessa aula 5 a gente falou muito sobre carreiras em dados, né, inclusive com a Stephanie dando o depoimento dela lá, a gente resolveu trazer para vocês o Tech Guide, que é uma iniciativa que a gente teve na Alura de criar um projeto open source para te ajudar nessa mundo, né, de você começar em uma carreira nova ou de você tentar evoluir dentro de uma carreira. E ele é basicamente isso, né? Ele é um guia norteador para tentar te guiar, né? Te orientar ali tanto no começo, quanto no meio, quanto no final de uma carreira, né? Dependendo do nível que você tiver, para várias carreiras de tecnologia. Então, como você pode ir vendo aqui, né? A gente tem várias áreas, né? De front-end, back-end, mobile, e a gente tem aqui a área de dados, que é a área que a gente viu, né? Se você quiser ver mais, tem aqui para ver todos e tudo mais. Mas vamos focar só nessa área de dados, que é o motivo da nossa imersão aqui, e a gente tem alguns guias aqui que podem ser interessantes para você. A gente tem aqui a carreira de Data Science, que por acaso é a carreira da Stephanie. Se você for ver aqui mais profundamente, ele tem um formato de T, que é exatamente a carreira de desenvolvedor em T, ou de profissional em T, que é aquele profissional que ele se aprofunda em alguma coisa, né? Então você tem aqui os níveis 1, 2 e 3 de profundidade, né? Conceitos que você tem que aprender, um profissional geralmente deveria aprender nessas fases da carreira, mas um profissional em T, ele tem que saber de outras coisas. Então, trazendo para a programação, se você é um programador back-end, é interessante que você tenha pelo menos uma base ali, um conhecimento do front-end, para fazer alguma conexão, ou então, se você é uma pessoa de data science, né, um cientista de dados,
é interessante que você tenha uma base, né, conheça um pouco sobre Big Data, sobre engenharia de dados, sobre GitHub, né, Linux, Cloud, mas também sobre a parte do business, né, de saber do negócio, uma coisa que a gente falou bastante durante essa imersão, né, de você conhecer o negócio. E eu queria trazer agora a Stephanie aqui para falar para a gente sobre isso, né, sobre o que ela está achando desse T aqui de Data Science, né, de ciência de dados. A gente começando aqui no nosso nível 1 de profundidade, a gente tem ciência de dados, Jupyter e Colab, então Python, né? São várias coisas que a gente viu durante essa imersão, certo? Perfeito. A gente já trouxe esses níveis iniciais aqui para a imersão para que a gente tenha realmente esse contato com esse nível 1 da parte de ciência de dados, né? E a gente também trouxe algumas partes de gestão de processo de negócio, entender um pouco melhor como que funcionava, como que a gente podia passar para as outras pessoas, né? O Marcelo trouxe bastante sobre essa parte de negócios para a gente, que é uma parte bem importante para quem está no nível 1, né? Então, para você se aprofundar na área de Data Science, é importantíssimo você saber o que a gente já comentou aqui, saber analisar os dados, entender quais são os seus dados, o que você tem dentro da sua base, entender melhor como que você pode mexer com o Excel mesmo, migrar para o Python, aí depende muito da sua escolha, de como que você vai fazer, se você vai querer ser um analista, se você vai querer ser um cientista, mas essa parte aqui inicial, ela tá bem interessante pra gente, porque realmente a gente já viu, por exemplo, essa parte de visualização de dados, a gente já mexeu com o Jupyter, com o Colab, e você acabou, se você for pensar, né, eu não mexi com o Jupyter, você mexeu sim. Dentro do Colab tem o Jupyter, então a gente vê toda essa programação em células, ela é características desse Jupyter, então a gente consegue entender um pouco melhor dele. Essa outra parte ali de extração e tratamento de dados, a gente acabou não extraindo os dados, mas a gente fez um tratamento intenso dentro dos nossos dados, tanto junto com o Python, tanto no Excel, com o auxílio do ChatGPT, mas a gente já começou a fazer esse nível 1, hein, Fabrício? É verdade. E olha que você pode ver, né? Quando você clica em cada um dos quadradinhos aqui, dos cards, que a gente chama ele, né? Os cartões, você pode ver uma explicação sobre o que é essa coisa e também algumas palavras importantes, né? Então, pandas, a gente viu pandas lá, scikit-learn, né? E vários links da comunidade, né? Aqui artigo, vídeos do YouTube, podcasts, cursos também. Você vai ver que os links que tem esse azinho do lado são coisas que a Alura está oferecendo, né, para a comunidade, seja coisas grátis ou não, mas a gente tem também muitas coisas que são só da comunidade, porque, como a gente falou, esse é um projeto open source. Então você pode ir lá, se você tiver alguma recomendação, você pode entrar no nosso repositório lá no GitHub, que inclusive é um dos temas aqui, né, que a gente vai te ensinar como usar o GitHub, né, com vários links, e você fazer um pull request, que é uma das coisas que são mais importantes nesse conceito de GitHub, que é basicamente você fazer um upload, né, você publicar para um repositório já existente. E aí você vai ver, né, por exemplo, Python para ciência de dados, a gente tem artigos, a gente tem podcast, tem o desafio também lá do 7 Days of Code, que é um outro produto, né, uma outra iniciativa que a gente tem totalmente grátis aqui da Alura, assim como o Tech Guide. E aqui a gente só mostrou essa base de Data Science, né, Stephanie? Mas tem outras carreiras aqui de dados que a gente pode ver, né, de Data Engineering, né, que seria a engenharia de dados, que se você for ver, a base é um pouco diferente, né? Ela tem pipelines, Big Data, que são palavras que a gente viu o próprio engenheiro de dados falando, né? Sim, exatamente. As carreiras de ciência de dados e de Data Engineer, elas se diferem bastante, e a gente já começa a ver nessa primeira parte, né? A gente entende que tem algumas coisas que elas funcionam para as duas áreas, então, por exemplo, ali a gente tem dados Machine Learning ali na pontinha do nosso T, que já tem essa parte de Machine Learning Fundamentals, MLOps, estatística, que acaba puxando um pouco do que a gente já tinha visto na outra formação do Tech Guide, mas ela já se aprofunda um pouco mais nessa parte de engenharia de dados, entender onde que ser armazenados os dados, entender um pouco mais outras linguagens de programação, então, por exemplo, Java, Python, que são as mais usadas para a gente poder fazer isso, entender sobre bases de dados SQL, bases que não sejam sequenciais, que a gente não tenha, por exemplo, o NoSQL, ou outros tipos de base. Então, essa pessoa, ela é responsável por essa parte. Então, a gente já consegue ver no Tech Guide que essa parte de estudo dela é totalmente diferente também. Com certeza. E só para mostrar para vocês rapidinho aqui, né, ainda em dados, a gente tem a carreira de BI, né, que seria o Business Intelligence,
que tem outras coisas ainda, né? Então o Excel, que pode ser Google Sheets também, tá aqui nessa parte principal, mas ó, análise e visualizações de dados para BI, que aí usa o Power BI, que é uma ferramenta que a gente não viu durante a imersão, porque ela é mais focada, né, nesse conceito aí de BI. Mas tem outras coisas aqui, tem o SQL, enfim, Power BI tá aqui também, né? Então você começa analisando, aprendendo a analisar os dados no Excel, depois você pode migrar para o Power BI nessa ferramenta. E tem uma outra também, Stephanie, que ela não está como dados, mas poderia estar também, que é a de inteligência artificial, que aqui vai ter outras coisas ainda, né? Vai ter muitas coisas que são parecidas, né? Tem Python, tem Jupyter, tem estatística, tem machine learning, mas ela tem outras coisas mais profundas também. Nessa parte a gente já começa a ver que a pessoa, ela tem um conhecimento de negócios, ela entende um pouco mais sobre isso, mas o foco dela não é esse. Então ela foca muito mais numa parte prática, né, que a gente tem nessa parte de matemática, um pouco mais aplicada. Então a gente já tem Jupyter Colab Notebooks que a gente tem, que é parecido, né, o Python também da parte de ciências de dados, então a gente consegue puxar, mas ela já começa com Machine Learning na primeira. Ela já começa a fazer algumas etapas em Machine Learning, aí depois ela já vai para algumas outras etapas um pouco mais avançadas dentro dessa área, até chegar na parte de inteligência artificial, redes neurais, são coisas um pouco mais densas, conteúdos um pouco mais densos para a gente aprender. Mas ela tem uma base bem parecida com aquela formação que a gente já tinha visto primeiro, de ciência de dados. Então ela encaixaria muito bem na parte de dados também. É verdade. Mas é isso, pessoal. Esse é o Tech Guide. Então, se você se interessou por essa carreira de dados, mas você não sabe muito bem qual é a sua praia, você pode usar o Tech Guide para ver, inclusive para cursos de programação, né, outras coisas aqui, mas focando em dados, você vai poder ter acesso a esse conteúdo gratuito, né, da comunidade, e também lá tem recomendações de cursos e formações da Alura, caso você queira, né, se matricular aí nas próximas semanas e tudo mais. Lá vai ter a indicação do curso exato que você vai precisar para cada fase, e lá embaixo aqui a gente tem uma opção baixar esse guia. Então você vai poder estar exportando ele, colocar num Trello, colocar num Google Docs, num Notion, e aí você vai poder ir marcando. Então, ó, Fabrício, eu já fiz o card de ciência de dados, você vai poder colocar isso, me avisar lá, eu já fiz o card de extração e tratamento. Então, ir avançando na carreira de dados e sem se perder, tendo esse guia, né, essa sugestão de caminho que você pode percorrer para se tornar uma pessoa dessa área de dados. Perfeito. Eu faria exatamente a mesma coisa para começar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente já agradeceu lá durante o vídeo, né? Mas agradecer aqui também por essa semana de imersão de dados e análises com inteligência artificial. Agradecer a Stephanie por participar aqui com a gente. E a gente se vê aqui na live que vai ter na segunda-feira com essa oferta especial que o Marcel comentou aí durante o vídeo, né? Então a gente se vê lá. Tchau, tchau. Até mais, gente.